Boa noite, meus queridos companheiros. Meu nome é Rosa Maria, sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, no bairro da Tijuca, e estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao pequeno estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Façamos a nossa prece antes de iniciarmos as nossas reflexões. Bom amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, rogamos a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade benfazeja da Casa de Teresa d'Ávila, que nos ampare, que nos envolva em vibrações de serenidade, de entendimento, de reflexões em torno do Teu Evangelho, para que assim possamos ter bases seguras para o nosso caminhar e para as nossas escolhas. E assim pedimos a permissão dos guias espirituais de nossa casa, Teresa d'Ávila, nossa patronesse, Ubirajara, Rafael, Francisco de Assis, a permissão para iniciarmos esse pequeno estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, me coube hoje refletir com vocês do capítulo 18, o item 8, que é uma passagem de Jesus trazida por Mateus. E Jesus diz assim: aquele que violar um desses menores mandamentos, ensinar os homens a violá-lo, será olhado no céu como o último, mas aquele que cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. É uma passagem com muita significação, com muitas reflexões, como sempre que Jesus consegue condensar em um pequeno trecho tanta coisa que a gente pode refletir. Então, vamos aqui tentar falar pouco a pouco do que me tocou, do que me veio nas reflexões mais profundas acerca dessa passagem. Primeiro, eu trouxe o seguinte questionamento para nós: o que seriam os pequenos mandamentos? Será que existem mandamentos menores e maiores? Eu acredito que Jesus aqui quis nos chamar a atenção para que nós não malbarateemos os mandamentos, as leis, todas as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, como nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Os mandamentos, as leis divinas, elas são os nossos guias seguros para a nossa evolução, para o nosso caminhar para frente, para o alto. E todos os mandamentos, nos disse também Jesus, estão resumidos no maior de todos eles, que baliza todos os outros, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, não fazermos aos outros aquilo que não gostaria que fizéssemos conosco mesmos. E se usarmos esse mandamento como guia para o nosso fazer, para o nosso agir, para as nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, com certeza teremos seguramente uma base que nos ajudará nesse caminhar. E fazendo essa reflexão, eu pensei na questão da empatia, tão utilizada hoje na nossa sociedade, falada. E eu acho que muitos de nós, às vezes, confundem um pouco o conceito de empatia. Porque empatia não é você se colocar no lugar do outro. E por que eu falo isso?
Porque a gente não pode sentir como o outro, a gente não pode ver como o outro, porque somos espíritos individuais, somos individualidades, cada um com a sua própria história, com o seu sentir, com o seu caminhar. Então a gente pode ser solidário ao sentimento, mas sentir como? Quando a gente diz assim, eu sei o que você está sentindo, na verdade nós não sabemos o que o outro está sentindo. Nós somos solidários ao que ele está sentindo. A empatia é você se colocar naquele lugar, como se eu estivesse no lugar daquela irmão, gostaria de ser tratado, gostaria de ser acolhido, gostaria de ser compreendido, que o outro tivesse tolerância, paciência, indulgência comigo. Então essa é a diferença. Não é se colocar no lugar do outro, mas se colocar como se eu estivesse naquele lugar. E dando continuidade, Jesus fala, esses mandamentos nós podemos ensinar ou violar. Ensinar o outro ou violar. Ensinar o outro a violar. E como nós ensinamos? Através das nossas palavras, através de palestras. Nós passamos, um conhecimento, nós trazemos o despertar, talvez, da consciência. Através das nossas palavras, nós podemos trazer uma outra perspectiva relacionada a certo assunto, a certo conhecimento. Mas o aprendizado, ela acontece de dentro para fora. Eu vou atrás desse conhecimento, eu mergulho, eu exercito, eu me aprofundo, eu faço minhas próprias reflexões. E aí sim eu estou construindo esse aprendizado. Mas eu acho que Jesus aqui, ele se relaciona principalmente à questão do nosso viver, do nosso agir, do nosso falar. Porque nas nossas relações, aonde estamos inseridos, nessa convivência, o nosso viver, ele traz o exemplo, ele deixa marcas, porque nós aprendemos uns com os outros, na nossa observação. E nesse fazer, nesse nosso agir, nesse nosso comportamento, nós podemos ser exemplo e ser seguidos por aqueles que estão na nossa convivência. E que marcas e exemplos nós queremos deixar? Porque muitas vezes esse ensinar, ele não acontece realmente pela palavra, porque muitos de nós ainda não conseguimos fazer o que falamos. Temos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, estudamos, meditamos, mas em muitas das situações, mesmo com esforço, ainda temos essa dificuldade, esse desafio de realizar esse ensinamento. Mas assim, continuamos a seguir. E aí ele pergunta, eu pergunto, porque ele fala que, dependendo desse nosso exemplo, dessa forma de nós agirmos, seremos olhados no céu como últimos ou como grandes no reino dos céus. E aí, de novo, onde está o reino dos céus? Será que ainda entendemos que o reino dos céus é um lugar circunscrito, onde nós iremos um dia ao desencarnarmos? Não cabe mais no estágio evolutivo que nos encontramos, com todas as informações que Kardec nos trouxe para a codificação, pensarmos mais assim. Jesus deixou claro, e Kardec veio ainda tirar esse véu que ainda cobria os nossos olhos, que o reino dos céus está dentro de nós.
O reino dos céus é construído na nossa intimidade. Então, quem estará olhando para nós como o último ou como grande? Nós mesmos, a nossa consciência. Porque as leis de Deus são perfeitas e a nossa consciência contém, está escrito, todas as leis divinas. E nesse mecanismo perfeito criado por Deus, a nossa consciência é que fará esse feedback, essa autoavaliação que já começa agora, encarnados, mas que ao desencarnarmos, estaremos com uma amplitude muito maior da nossa história como espírito imortais e poderemos e teremos total acesso a tudo que fizemos nesta encarnação e em algumas outras que estão totalmente ligadas e encadeadas para entendermos todo esse processo, todo o planejamento. E aí teremos assim a consciência ampla e perfeita do que cumprimos e do que não cumprimos, ou de que não nem nos esforçamos em cumprir nos compromissos assumidos no nosso planejamento reencarnatório. E aí sim, nos sentiremos os últimos porque desperdiçamos essa oportunidade, ou nos sentiremos grande porque nos esforçamos o máximo que conseguimos para realizar os nossos compromissos. Então Deus, nosso Pai, Ele não é um juiz, Ele não irá nos cobrar, porque nas suas leis isso já está inserido perfeitamente. E Deus, nosso Pai de amor, que nos ama incondicionalmente, que é um Pai de justiça, de misericordiosa infinita, nos dá sim inúmeras oportunidades de recomeçar aonde paramos, aonde ainda não conseguimos alcançar o estágio necessário para chegar àquilo que fomos destinados. E a nossa querida Teresa d'Ávila, no livro, nos diz que temos todas essas condições, porque pensemos, hoje, aqui e agora, é a nossa melhor encarnação, é a nossa melhor oportunidade. E precisamos aproveitar essa oportunidade. É desafiador viver no mundo, estar no mundo sem ser do mundo, como Jesus nos disse? Sim, mas é possível, porque Jesus encarnou entre nós e nos mostrou como. Então Teresa diz pra gente assim, que todos nós levemos as nossas cruzes, embora diferentes. Então aqui ela pontua pra gente que somos individualidades e que cada um tem as suas cruzes, interpretemos o nosso planejamento reencarnatório feito exatamente como precisamos e com as capacidades que temos para vencer esses desafios. E ela continua, por este caminho, por onde foi o Cristo, por onde foi o Cristo, hão de ir os que o seguem e se não querem perder. Ou seja, se não queremos perder essa oportunidade que Deus nos facultou, caminhemos com o Cristo, sigamos o Cristo e assim não perderemos essa oportunidade. E finaliza, bem-aventurados trabalhos que ainda cá nesta vida tão sobejamente se pagam, que todos os desafios que trabalhemos com afinco nesta vida, aproveitemos essa oportunidade, ofereçamos o nosso melhor, continuemos no esforço
de vencermos a nós mesmos e conseguiremos, cumpriremos a meta desse planejamento reencarnatório. Então, Teresa nos incentiva e nos diz que a cruz não é maior, mais pesada quando o nosso ombro, como também nos disse nosso Mestre Jesus. O jugo é leve quando nós temos o Mestre como nosso guia, e nosso modelo. Então, meus amigos, tenhamos a coragem da fé e com certeza sairemos vitoriosos nessa grande empreitada que é a nossa vida aqui e agora. Agradeço muito a paciência e por estarem aqui comigo, refletindo junto ao Evangelho do Mestre Jesus. E agora façamos a nossa prece final em agradecimento a este momento e essa espiritualidade que nos sustentou e amparou. Graças a Deus, graças a Jesus. Este momento em que podemos, nesta passagem do Mestre Jesus, refletir a importância de nós estarmos atentos às leis naturais e divinas, buscarmos sempre o nosso guia e modelo Jesus nas nossas escolhas. Que aqui, nesse momento, com essas reflexões, tenhamos uma semana de muita paz, de muita sabedoria, para que o nosso caminhar seja iluminado pelos exemplos, pelos ensinamentos do Mestre Jesus e envolvidos nessas vibrações benfazejas, pedimos a permissão dos mentores espirituais da casa de Teresa. Pedimos a Jesus, a Deus nosso Pai, a permissão de encerrar esse pequeno estudo. Mas ainda te rogamos, fica conosco, Jesus, pois ainda muito precisamos de Ti. Graças a Deus.